Alô, galera do Torne Seu Programador. Vamos para mais uma aula de número 28 hoje, ok? E a gente vai falar nessa aula sobre como conectar a nossa aplicação em um banco de dados MySQL, tá legal? Então tá, na aula anterior, o que a gente viu? A gente viu como como guardar os nossos registros em arquivo, né? E aí a gente fez uma refatoração para que a gente consiga trabalhar de uma forma mais clara, tá certo? Depois disso, eu comecei a mostrar para vocês o que é um pouco de SQL, né? Para que serve uma tabela, para que serve um select, um delete, um update, tá certo? E aí, agora, o objetivo dessa aula é a gente integrar tudo aquilo que a gente viu nas duas aulas anteriores, refatorando o nosso código, colocando ele para funcionar agora com o MySQL, tá certo? Então, primeira coisa que a gente precisa fazer é criar as nossas tabelas, ok? No caso aqui é uma tabela somente, onde tem o nome, sobrenome, CPF, telefone e endereço, tá certo? Então o que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou entrar aqui no meu SQL Workbench, novamente. E aí eu vou dar uma olhada na minha base de dados que eu utilizei. E aí nessa minha base de dados, ela está stop, deixa eu levantar ela. SQL. Vamos entrar aqui. SQL start. Ponto server start. Tá ok? Base de dados levantada. Fazer a conexão novamente. Tá certo? Bom, uma vez conectado, a gente tem aquelas nossas tabelas lá, tá certo? Eu estava usando essa base de dados chamada teste, ok? E a tabela que eu usei com vocês na aula anterior eram essas duas tabelas, teste e teste 2, tá certo? A teste 2, acredito que tenha aquilo que a gente fez, ok, é isso mesmo. Então a teste 2 tem os campos que a gente precisa, que é o CPF, o sobrenome, o nome, o telefone e o endereço. Ok, teste 2, tá certo? Então o que eu vou fazer? Para não ficar como teste aqui, eu vou renomear essa tabela, deixando ela com o nome que a gente precisa, tá certo? Deixa eu olhar essas outras colunas aqui, tá. Então o que a gente vai usar é essa teste 2. Vou renomear ela aqui. Deixa eu ver. Alter table. Tá. Aí aqui eu vou colocar o nome dela como pessoa, né? Pessoas. Tá legal. Aplicar, ele mostra o comando aqui que eu estou renomeando essa tabela. Ok, tá certo? Então agora eu tenho essa tabela com um novo nome. Então, pessoas, que é o novo nome que eu tenho aqui. Executando a nossa query, tá tudo bonitinho aí. Vou executar com todo mundo aqui para retornar todos os registros. Tá aí todos os registros. Agora o objetivo é conectar nessa base de dados aqui e fazer com que essa base de dados mostre para a gente o que a gente precisa, tá certo? Deixa eu dar um refresh aqui nessas tabelas. Refresh all. Tá certo, pronto. Agora tá tudo bonitinho, tudo no esquema aqui arrumadinho certinho. Tá, voltando. A primeira coisa que você precisa fazer no seu código é configurar ele, tá certo? Então tá. O que a gente tem aqui então? A gente tem o código que a gente começou a fazer e aí a gente tem lá as nossas camadas de model view control ainda não, mas a gente tem as nossas camadas aqui de modelos, tá certo? Nessa nossa camada de modelo, ela é responsável por guardar os nossos dados no banco de arquivo, tá certo? Que é o que a gente tinha aqui. Ok? A gente vai ter que mudar esse conceito agora para guardar isso lá dentro do MySQL, tá legal? Então, esse arquivo de configuração que servia para indicar o meu arquivo, agora vai servir também para indicar aonde está a minha base de dados, tá certo? Então tá. Para isso, gente, eu separei aí um comando que eu já tinha feito em alguns outros programas para utilizar com vocês na aula de hoje, tá? Então, esse outro comando que eu separei é a conexão com o MySQL, tá? Para você conectar com o MySQL, você precisa desses seguintes comandos aqui que eu vou explicar para vocês, e você precisa de uma outra coisa a mais, que é instalar um pacote a mais no seu
no seu Node.js, tá? A instalação de pacotes é feita por um arquivo chamado package.json, tá certo? Esse arquivo JSON aqui, ó, ele é responsável por gerenciar as nossas dependências, tá? Nessa aplicação que a gente está fazendo, a gente não tem nenhuma dependência do MySQL, ok? Por a gente não ter essa dependência, quando a gente tentar rodar a nossa aplicação ou tentar fazer a conexão, não vai funcionar porque ele não existe essa dependência, ok? Então a primeira coisa que eu vou fazer com vocês é pegar o meu código que eu já tinha feito e colocar aqui para vocês verem que vocês precisam instalar essa dependência para vocês conseguirem conectar no banco de dados, tá certo? Então, ó, eu vou pegar essa minha parte aqui da conexão com MySQL e vou colocar no nosso projeto, tá certo? Tá. Então, primeiramente, o que eu faço aqui? Eu crio uma variável e essa variável eu jogo os dados do meu npm chamado MySQL, tá certo? Quando eu fiz isso, ele cria uma instância de um objeto para mim, MySQL. Da mesma forma, gente, que a gente fez aqui, ó, nas rotas index, tá vendo? A gente não fez lá pessoa é igual a require de pessoa. Da mesma forma eu estou fazendo aqui com a classe que alguém criou, o objeto que alguém criou chamado MySQL, tá certo? Que virou um pacote npm, tá? Então, se vocês prestarem atenção, aquela classe, essa classe que a gente fez aqui, ó, é parecido com esse módulo aqui ó, que a gente está fazendo require, tá? O segundo passo é a conexão com o servidor de MySQL que você tem instalado na sua máquina. Então, quando você instala um MySQL na sua máquina, você tem ali uma conexão com o servidor de banco de dados, tá? E que você conecta através do Workbench, tá legal? Então, como está no seu localhost, que está na sua máquina, então a conexão que você tem é localhost, e aí o nome do seu password do localhost, do seu usuário do localhost, e se você tivesse um password, o seu password do localhost, tá? Então no meu caso aqui, ó, eu estou usando o usuário principal, tá certo? E a senha aqui, no meu caso, é vazia, ok? Se eu tivesse uma senha, sei lá, senha chamado teste, a senha viria aqui, tá? Então, é assim que eu vou fazer a minha string de conexão com o SQL. Usuário, senha, arroba, a minha conexão, certo? Se eu estou rodando aqui na minha máquina, localhost. Se eu estivesse rodando num servidor ou num serviço externo, eu colocaria aqui a URL, não, o host, né, a URL, ou colocaria o IP do servidor onde eu vou conectar, tá certo? O próximo passo é o nome da base de dados, ok? Então, qual é o nome da base de dados que eu vou colocar aqui? Se a gente olhar lá no nosso SQL Workbench, a gente tem aqui um nome chamado teste, ok? Então, a gente tem a database chamada teste dentro do nosso MySQL. Então, eu vou utilizar essa database para conectar o nosso sistema. Então, teste, ok? Então, tá aí, essa database para conectar o nosso sistema. Legal. Tentando fazer essa string de conexão, se estiver tudo certo, o próximo passo primeira coisa que eu vou fazer, criar aqui uma variável chamada db, tá certo? E essa variável db, eu vou definir ela como uma função, certo? Ou como um hash, ou como eu preferir aqui. No caso, eu estou declarando como uma função, mas eu poderia colocar como hash que funcionaria também, tá? Igual eu fiz com a app aqui, ó. Então eu declarei isso daqui e estou declarando mais uma coisa dentro dela, tá? Eu vou fazer o seguinte, para ficar mais fácil para vocês e não confundir, eu vou declarar como hash da mesma forma que eu estou fazendo aqui em cima, tá? Então a conexão também eu vou deixar como hash, ok? Então tá aí, eu tenho o db, tenho ali o db.cnn, que seria referente à minha conexão, ok? E aí agora eu tenho db.cnn.exec. Esse exec é a minha função execute que vai conectar no MySQL e vai executar aquilo que eu quero para que seja executado, ok? E aí ele retorna alguma coisa que eu preciso, tá? Aqui eu tenho dois parâmetros, query. Query é o que eu vou mandar lá para o meu MySQL, tá certo? Então, um select que eu vou mandar, um delete que eu vou mandar, um update que eu vou mandar. Então, todos aqueles comandos
que eu digito aqui, ó, por exemplo, esse comando que eu digitei aqui, ó, vai ser passado nesse parâmetro dessa função exec, ok? Que é, por exemplo, o select que eu estou fazendo aqui. Então, select asterisco from pessoas, eu vou passar dentro desse parâmetro. O outro parâmetro é o meu callback, ok? Então, o callback lá, o telefone do Lava Rápido. Então, mesmo esquema que eu já expliquei para vocês anteriormente, estou passando o meu callback aqui, tá? Depois disso, o que eu faço? Eu utilizo a minha lib, né, o meu npm MySQL, para fazer a conexão lá no MySQL, passando os meus dados de conexão, ok? Uma vez passados os meus dados de conexão e ele conectado, aí eu consigo executar o que eu preciso. Então, connection.query, ok? Eu vou executar alguma coisa, tá certo? E aí eu vou passar a query que eu quero executar, que é esse parâmetro que está aqui em cima. Executando ele, eu chamo uma função onde ele vai ter dois parâmetros. Um é o erro, se deu erro com a conexão do banco de dados, certo? E outro é as linhas. Se deu certo e eu retornei as linhas do meu select, ok? Então, se deu certo, esse select, por exemplo, lá, ele vai me retornar essas linhas aqui, ok? Então, se deu certo, retorna essas linhas, tá? Aí aqui dentro da função eu faço o seguinte, se o erro existe, ou seja, ele não está undefined, eu vou fazer o seguinte, eu vou disparar o erro, né? Eu vou dar um throw desse erro. Então eu disparo o erro justamente para quebrar minha aplicação, porque eu não posso conectar se a minha aplicação deu erro, tá certo? Se não deu erro, o que eu vou fazer? Eu vou chamar o callback, passando as linhas que eu recuperei e o erro, se eu tive algum erro ou não, tá certo? Tá aí. Feito isso, a única coisa que eu preciso agora é encerrar a minha conexão. Então eu abro minha conexão, faço a minha query e fecho a minha conexão com o servidor de banco de dados, tá certo? Bom, isso aqui explica esse código. Aí agora o próximo passo que eu tenho que fazer aqui é colocar isso dentro do meu app, tá certo? Então o que eu vou fazer? Eu vou mover esse código aqui para baixo, não perdendo ali o nosso banco de arquivos, tá certo? Vou declarar o MySQL aqui em cima. E aqui dentro do meu app, eu vou colocar aqui uma outra instância, certo? Ou uma outra propriedade desse meu JSON, chamado DB, ok? E esse DB, eu vou jogar toda a minha cadeia do objeto DB aqui dentro, certo? Fazendo isso, o que eu vou ter? Uma variável dentro da minha aplicação, onde eu posso digitar app.db.cnn.exec. E aí eu sei que ele vai fazer a conexão com o MySQL e vai executar aquilo que eu preciso, tá certo? Tá aí. Então, já configurado o nosso arquivo de banco de dados, agora a gente pode fazer um teste. Fazer um teste para ver se vai funcionar essa conexão. Tá legal? Tá. Então, voltando aqui na nossa classe de objetos, a gente tem um método aqui que busca todos os objetos ou que busca por nome, tá? Eu vou fazer alteração em cima do que busca por nome para, ao invés de usar o meu todos, que é o todos que eu vou lá no meu arquivo, leio e mando, eu vou tentar fazer a conexão com o banco de dados. Tá legal? Então tá. Vamos lá. No meu pessoa busca por nome, ao invés de eu carregar tudo que está no meu arquivo, eu vou tentar conectar lá no banco de dados. Para conectar no banco de dados, eu tenho lá a minha variável que eu já configurei aqui em cima, app, que faz o require lá daquele meu arquivo app que está no arquivo de configuração, tá certo? Então, essa variável é a que eu vou utilizar para fazer a minha conexão, tá certo? Então vamos lá. app.db, ok? db, que seria esse db aqui, .cnn, que seria esse cnn aqui, .exec, que seria essa função exec, ok? Então, notem que eu criei esse objeto como hash, defini uma propriedade estática para ele como hash e defini uma outra propriedade exec aqui, que agora tem uma função, ok? Então tá aí. Feito isso, o que eu tenho de parâmetro aqui agora? Eu tenho o parâmetro que é a minha query e o meu callback, tá certo? Então vou pegar esses dois parâmetros aqui para deixar aqui como referência, tá? A minha query, o que é a minha query? A minha query é o que eu quero fazer para acessar os meus dados lá na base de dados. Então, var, a minha query vai ser igual
a query que eu preciso, que está lá no meu SQL Workbench. Então, vou pegar aqui essa query e vou jogar essa query aqui. Tá certo? Legal. Feito isso, agora eu quero buscar por nome, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Onde, where, ok? Nome. Aí, eu não quero buscar por match exato. Lembra? Na aula anterior eu mostrei para vocês a diferença do like para o igual. Se fosse com match exato, igual o valor que eu quero, certo? No caso aqui, eu quero buscar por parte do nome. Então, like, ok? E aqui dentro, coloco que eu quero que ele busque tanto no final quanto no começo, ok? O valor que eu vou passar. Aí eu preciso fazer o quê? Concatenar o nome que eu passei por parâmetro na minha condição, na minha query SQL, ok? Então, eu vou concatenar o nome passado na minha query. Tá legal. Feito isso, eu tenho aqui um select asterisco from test, que é a minha base de dados, pessoas é a minha database, e where, onde, né, o nome é igual, né, like, a onde comece e aonde termine com o nome. Tá certo? Passado por parâmetro. Feito isso, passo ali os meus dados para o meu objeto, certo? De conexão. E aí eu tenho agora o meu callback. O meu callback, ele sempre obedece à função que é chamada a ela, tá certo? A função que é chamada a ela é a função que está aqui dentro. Então eu vou pegar essa função como referência, tá certo? E vou utilizar essa função lá. Acontece o seguinte, gente, aqui a gente retorna dois parâmetros. E notem que aqui eu retorno primeiro as linhas, depois eu retorno o erro, tá certo? Então, quando eu executo o meu callback, eu mando para o meu callback dois valores, certo? Rows e erro. Então ele é bem parecido com isso daqui, mas invertido, tá certo? Então eu vou pegar esse select aqui, justamente para pegar como referência, e vou colocar ele no lugar desse meu callback aqui que eu preciso implementar, tá certo? Tá aí. Então agora eu estou começando a implementar o meu callback de conexão com o MySQL, tá certo? Tá. Então, como eu falei para vocês, aqui primeiro eu retorno a linha e depois eu retorno o erro, então eu também preciso inverter isso daqui, porque primeiro eu retorno as linhas, depois eu retorno o erro, tá certo? Não é a função que está aqui, mas sim a função que você chama no callback, tá certo? Então, você passa uma função no callback e chama ela aqui, tá certo? Então, é essa função que a gente tem, que a gente precisa declarar quando for utilizar o exec. Tá, legal. Utilizando essa função, a gente faz uma validação se tem erro, ok? Então, se tiver algum erro, se retornou algum erro, o que eu posso fazer aqui? Para não quebrar a minha aplicação, o que eu vou fazer é dar o console.log e vou falar o seguinte: erro ao executar a query. E aí eu vou concatenar com a query que eu estou fazendo, mais. Vou colocar aqui a minha query, tá certo? E também, não, somente isso tá bom, tá? Então, erro ao executar a query e mostro a query. Tá. Feito isso, a única coisa que eu preciso fazer é dar um return. Então, eu simplesmente dou um erro e retorno alguma coisa. Na realidade, ao invés de eu dar um return, eu vou dar um retorno de array vazio, certo? Que é o quê? Eu vou retornar as linhas vazias para esse meu objeto. Tá. Se não deu erro, quer dizer que ele não vai entrar no meu if. Se ele não entrar no meu if, o que eu preciso? Passar as minhas linhas para esse meu callback aqui, tá? Como que eu passava os dados para esse meu callback? Eu passava com valor nulo e passava a minha base de dados inteira. Nesse caso, é a mesma coisa que eu estou fazendo aqui. A minha base de dados inteira que eu preciso passar para esse meu objeto, para esse meu callback, que é o callback que eu utilizo quando eu chamo o buscar por nome, tá? Então, eu vou copiar esse callback aqui, que ele está bem parecido com o que a gente quer, certo? E vou colar ele aqui. Só que no nosso caso agora, aonde estão os dados?
está nessa linha aqui, ó, rows, certo? Que é os dados que veio lá do banco de dados. Ao invés de deixar rows aqui, eu vou colocar aqui dados retornados da tabela, ok? Um nome bem grande aqui, mas para vocês conseguirem entender melhor. E aqui, vou colocar como erro mesmo, tá? Erro. Tá aí. Então, vou pegar os dados retornados da tabela e vou retornar ele no meu callback. Tá. Agora, isso aqui, connection.end, eu não preciso. Foi algo que eu peguei de um resquício que tinha nesse outro elemento aqui, certo? Então, esse connection eu declarei aqui. Eu não preciso dele quando eu estou chamando isso na minha classe, tá? Então, eu retorno a primeira variável nulo e o resto eu retorno os dados que eu consegui recuperar da minha tabela. Caso contrário, eu estava dando retorno de vazio aqui, né? Só que antes de dar o retorno, eu também preciso fazer uma outra coisa, executar o callback. Então, agora eu percebi que isso aqui para mim não vai dar certo, porque ele vai travar minha aplicação. Eu sempre preciso ter um retorno de um callback para que ele não fique esperando lá a aplicação retornar. Então, o que eu vou fazer? Se deu algum erro, eu retorno um array vazio, certo? No callback. Caso contrário, else, aí sim eu retorno as linhas que eu fiz lá no banco de dados, tá? Tá legal. Feito isso, eu vou comentar aqui esse código e vou fazer o teste da conexão com o banco de dados. Notem, pessoal, que eu não instalei o componente do MySQL, tá? Então, quando eu chegar aqui, entrar dentro dessa função e essa função fazer o require do MySQL que está aqui dentro do app, ele vai crashear a aplicação, vai dar erro, tá certo? Então, vamos fazer esse teste agora e vamos ver o que vai dar. Derrubo minha aplicação, levanto ela novamente. Tá, deu erro, tá certo? Então, qual é o erro que deu aqui? A gente vai olhar que ele vai falar, ó, cannot find module MySQL, tá certo? Então, ele não conseguiu encontrar o módulo MySQL, tá? Aí vem o negócio da dependência que eu falei para vocês. Se acontecer esse erro com vocês, de qualquer coisa que vocês estejam utilizando que precisa de algum módulo, então, eu pesquisei alguma coisa na internet, eu vi um pedaço de um código e ele deu, eu não consegui encontrar o módulo tal, quer dizer que você precisa instalar esse módulo. Então, o que você precisa fazer agora? Fazer a instalação do módulo. Aonde estão as dependências dos seus módulos? Está dentro do arquivo package.json, ok? Então, o que a gente precisa fazer? Vírgula, tá? Colocar o módulo que a gente quer. MySQL, vírgula. Eu quero aqui qualquer versão que tiver do MySQL. Eu não me importo se tem uma versão maior ou não. Desculpa, aqui não é vírgula, é 2 pontos, tá? Então, ó, MySQL, qualquer versão que tiver na internet, tá? Como que eu sei da onde ele baixa isso? Todos esses pacotes aqui são pacotes NPM. Tudo que você coloca aqui, ele baixa e instala dentro dessa pasta aqui, ó. Então nota que todos os módulos que estão aqui são módulos que estão aqui também. Quando eu mandar instalar o MySQL, ele vai jogar esse módulo para cá, tá certo? Tá. E o que ele faz quando eu coloco isso? Ele faz o download desse módulo para a tua máquina e coloca nessa pasta, tá? Da onde ele faz o download? Ele faz o download do... aqui. Então ele faz o download do npmjs.com, ok? E aqui você tem todos os pacotes que você precisa. Por exemplo, que eu estou pesquisando agora, que eu estou instalando, MySQL. Então, esse é o pacote que ele vai baixar daqui e vai instalar na minha máquina. Então tá aqui tudo o que precisa ser feito, o que precisa ser instalado. Então, a npm install, ele instala sozinho. E aqui você tem os exemplos de conexão, que é o que eu fiz com vocês, e foi daqui que eu tirei os meus exemplos de conexão. Tá certo, minha gente? Então, ele vai nesse site, npmjs.com, onde tem o módulo do MySQL, e é onde ele dá todas as diretrizes que você precisa para fazer a conexão com o banco de dados também, tá? Legal. Feito isso, agora o que eu vou fazer aqui? Eu vou instalar esse pacote. Então, depois que eu coloquei ele lá no meu package.json, o próximo passo é instalar.
Como que eu instalo? npm install. Fazendo isso, ele começa a buscar os dados lá no site do npm.js, acha o pacote, faz o download e termina. Depois que ele terminou de fazer isso, se vocês olharem aqui agora nos módulos, vai ter uma pasta MySQL, tá certo? Onde o código aqui é totalmente aberto e vocês podem navegar e aprender um pouco com esse código também, tá? Legal. Feito isso, baixou lá o MySQL para o nosso módulo, agora é só a gente utilizar ele, tá? Então tá, vamos utilizar e vamos fazer o teste novamente. Deixa eu tentar levantar a aplicação. Ah tá, desculpa. npm start. Tá aí, aplicação levantada. Então se a aplicação levantou, quer dizer que agora não deu erro, quer dizer que não passou por aquele throw que eu coloquei aqui, certo? Então quer dizer que deu tudo certo, tá? Beleza, se deu tudo certo, agora a gente precisa acessar a nossa aplicação e fazer uma busca por nome, tá? Os dados têm que ser diferentes do que mostra aqui. Então, ó, se eu carrego a minha aplicação e dou um refresh, aqui os dados que ele está trazendo não mudam porque são os dados que estão no banco de arquivos. Agora, se eu fizer alguma busca por nome, Danilo, ele vai bater lá na base de dados e vai retornar os dados que está lá no MySQL, tá certo? Buscar. Então, ó, ele trouxe um dado que está lá no MySQL. Deixa eu dar um buscar por tudo aqui. Então, os dados que estão aqui, tá vendo? É os dados que estão lá no nosso MySQL. Então, ó, tá aqui, ó. São esses dados aqui, certo? Tanto que, ó, Fernando, sobrenome, esse monte de nome estranho aqui, ó. Fernando, sobrenome, isso aqui. O último, Danilo Santos. O último, Danilo Santos. Se eu der clicar aqui no link da home, os dados vão mudar porque ele vai carregar o nosso banco de dados em arquivo. Tá vendo? Buscar vai no MySQL, home vai no arquivo. Ok? Tá. Próximo passo, então, é alterar agora os dados que busca da home. Tá? Então, vamos lá no nosso objeto. E vamos alterar o buscar somente. Tá? O buscar ali, ó. Não é o buscar. É o todos. Tá? O todos que retorna aqui todo mundo. Tá? Legal. A gente pode aproveitar exatamente isso que a gente fez aqui e utilizar essa mesma função que a gente fez aqui parecida para o todos. Então aqui eu vou comentar o que a gente já tinha feito em arquivo. E vou agora utilizar o meu outro objeto. Vou converter isso daqui para 2 espaços para ficar um pouco melhor e mais legível aqui, tá? Deixa eu retornar isso daqui, minha indentação. Tá aí. Legal. Prontinho. Então agora o que a gente tem? Se a gente quer buscar por todos, a gente não tem a cláusula where. Então a gente simplesmente tira a cláusula where aqui, ok? E aí ele vai fazer a conexão com o banco de dados. Se deu tudo certo, ele retorna tudo. Se deu erro, ele vai mostrar o erro aqui no meu console log e vai retornar vazio. Para mostrar para vocês melhor, eu vou fazer uma query com erro, tá certo? Então, vamos ver o que vai acontecer aqui. Ou ele vai derrubar a aplicação, ou ele vai mostrar o console log lá de erro. Certo, derrubou a aplicação e ele me mostra agora qual o erro que aconteceu aqui. Ó. Olha lá, não existe essa tabela DB pessoas. Ele caiu lá naquele meu throw lá, tá? Se eu não quero que ele derrube a minha aplicação, qual é a mudança que eu tenho que fazer? Ao invés de ele dar o throw aqui, eu simplesmente passo o meu erro para minha aplicação. Então, não deixando o throw, tá? Vou remover e vou levantar a minha aplicação de novo e executar mais uma vez. Tá aí. Ele não trouxe nada, porém, ele mostra aqui no meu console, ó, erro ao executar a query, isso aqui, porque ele não existe essa tabela. Se você pegar justamente esse comando e jogar lá no SQL Workbench,
vocês verão que ele vai dar erro falando que a tabela não existe, tá certo? Tabela não existe. Tá legal. Bom, aplicação já ajustada, então vamos alterar o que a gente fez de errado aqui de propósito. Toda vez que a gente altera o código, derruba a aplicação, levanta ela novamente, tá certo? Rodando ela, tá aí os dados agora, retornando tudo da base de dados. Próximo passo é o nosso alterar, o nosso excluir, o nosso incluir, tá? Que está mandando ainda para arquivos. Legal? Nota, gente, que por que eu fiz aqui isso orientado a objeto? Porque se eu tivesse que mexer lá na minha classe da rota, lá na minha index, pensa na confusão que ia ser isso. Agora, gente, eu estou alterando simplesmente a minha classe e minha classe faz o resto que eu preciso para mim, tá certo? Então, muito mais fácil quando vocês trabalham com orientação a objeto, tá? Tá legal. Agora aqui a gente vai fazer o incluir e o excluir, né? Então tá, eu vou pegar aqui o incluir, que é o salvar, certo? Aqui no salvar eu fazia dava uma volta gigantesca para poder salvar no registro, tá? Agora aqui a coisa é muito, infinitamente mais fácil. Ao invés de eu fazer tudo isso, eu simplesmente vou fazer um comando SQL para que ele salve os meus dados lá no nosso servidor de banco de dados, tá? Então, ao invés de usar tudo isso, eu já vou aproveitar ali o que a gente já fez para alguns e vou colocar aqui. Tá aí. Tá. Ao invés do select, quando a gente vai salvar, a gente vai fazer uma alteração ou a gente vai fazer uma inclusão, tá? Nesse caso, o que eu vou fazer aqui então? Eu vou verificar se existe o ID, se existe o CPF. Se existe o CPF, eu utilizo o update. Se não existe o CPF, eu utilizo o insert, tá? Então o CPF que eu estou mandando é o CPF de alteração. Tá legal? Então o que eu vou fazer aqui? Ó? If, da mesma forma que eu fiz isso aqui, ó, eu vou utilizar essa mesma lógica aqui, tá? Se o CPF for igual a undefined, quer dizer que eu não passei o CPF de alteração. Se eu não passei o CPF de alteração, o que eu preciso fazer aqui é simplesmente fazer o insert, tá? Então eu vou fazer o que aqui? Ó? A minha query. Deixa eu declarar essa query aqui em cima com os dados vazios. E aí eu utilizo ela aqui embaixo fazendo a minha query nova, tá? Utilizando aí ela para o insert. Tá. Então o que eu preciso fazer aqui é o comando insert, ok? Então, insert into a base de dados e a tabela que eu quero e os valores que eu vou colocar aqui dentro, tá? Os valores não, os campos que eu quero fazer ali a alteração. Quais são os campos? Os mesmos campos que a gente tem aqui. Então, nome, vírgula, sobrenome, vírgula, CPF. CPF não, porque a gente só passa o CPF, né? Telefone, CPF é o nosso identity ali, né? E endereço. Tá aí. Depois disso, os valores, certo? Values que a gente vai colocar nessas colunas que a gente está fazendo a inclusão. Ah, no nosso caso sim, tem o CPF sim, gente. Desculpe. CPF, vírgula. Tá. Legal. Feito isso, então a gente precisa colocar os dados referentes a essas colunas nos nossos valores na query que a gente está fazendo aqui, que vai mandar lá para o banco de dados, tá? Então, o primeiro valor, que é o de CPF, o segundo valor, que é de nome, o terceiro valor, que é de sobrenome, o quarto valor, que é de telefone, e o quinto valor, que é de endereço, tá? Feito isso, agora a gente precisa concatenar com os valores que está na instância do nosso objeto, tá? Então, eu vou concatenar isso com a instância do meu objeto, this.cpf, ok? Que é o CPF que a gente está na nossa instância. Feito isso, a gente faz a mesma coisa, concatenando o nome, this.nome. Depois do nome, o próximo é o sobrenome. Então a gente concatena aqui também
this.sobrenome. Próximo, telefone, mesma coisa, this.telefone. E ali, por último, é o endereço. This.endereço. Tá legal. Feito isso, gente, a gente já tem aí o nosso insert bonitinho, tá? Só que, para ter certeza se isso está rolando bonitinho, eu vou fazer o que? Também, depois de montar essa query, dar um console.log, para que ele mostre lá no meu console essa query que eu montei aqui, para que depois eu possa copiar do meu console e colocar lá no SQL Workbench, tá? Legal, então eu tenho aqui a nossa query de alteração, não, de inclusão. Caso eu passe o CPF, ele não é um defined. Então o que eu preciso fazer? A query de alteração. Tá? Então a query de alteração vai ficar como assim. Update. Ok? Deixa eu apagar tudo isso daqui, que a gente já faz a query certinho. Tá aí. Tá. Update. O nome da nossa base de dados e o nome da nossa tabela. Set. Ok? O que, que a gente vai fazer? O que, que a gente vai setar? CPF igual ao CPF que a gente quer, vírgula. Nome igual ao nome que a gente quer, vírgula. Sobrenome igual ao sobrenome que a gente quer, vírgula. Telefone igual ao telefone que a gente quer, vírgula. Endereço igual ao endereço que a gente quer. Aí a gente tem lá o onde, né? Where CPF for igual ao CPF que a gente quer alterar. Tá certo? Legal. Feito isso, agora a gente precisa concatenar os valores. Então, o mesmo esquema. Faço a concatenação com this.cpf. Concatenação com this.nome. E assim vai. Vou agilizar um pouco aqui para ir um pouquinho mais rápido, tá? Nome, sobrenome, telefone, endereço e o CPF de alteração. Tá, então agora é só alterar as variáveis aqui. Sobrenome, telefone, endereço. E aí aqui o CPF de alteração é o que a gente passa aqui, né? Então, aqui ao invés de this isso é CPF alteração. Tá aí. Legal. Então agora a gente já tem aqui a nossa query para fazer o insert e a nossa query para fazer o update. Tá. Como eu quero dar o console de um ou de outro, do que vier, então eu vou utilizar o console depois do if, que aí eu faço somente um comando. Tá? Legal. Tenho a query montada. Qual é o próximo passo? Simplesmente executar ele. Então, a minha aplicação, .db.cnn exec, a minha query, tá certo? Aqui eu tenho dados que vai retornar da tabela. No meu caso, ele não vai retornar nada, porque simplesmente ele vai fazer a execução no banco de dados, mas eu não tenho linha para retornar, porque não é uma query, tá certo? Não é um select que eu estou fazendo, é um insert, um update, tá? E aí, no meu callback aqui, deixa eu ver como que eu retornava o meu callback. Meu callback eu retornava vazio antes. Então aqui eu não preciso retornar nada. Se deu algum erro, eu simplesmente retorno o meu callback. Se deu certo, eu simplesmente retorno o meu callback. Então, fazendo ali a minha alteração ou a minha inclusão, tá? Legal, antes de ter... Não, vamos testar. A alteração a gente não vai conseguir, mas a inclusão a gente vai conseguir testar, ok? Então, vou derrubar a conexão e vou ali fazer ali uma inclusão, tá? Dá um reload aqui, vou incluir o novo nome. Renan Kennedy, um CPF qualquer, um telefone qualquer e o endereço, isso aqui.
tá? Cadastrar, tá aí. Então eu cadastrei uma pessoa nova, Renan Kennedy, e aí os dados aqui, tá? Se deu certo o meu cadastro, também deve ter dado certo lá na minha base de dados. Como que eu checo isso? Vou lá no SQL Workbench e agora eu faço um select de pessoas para ver se o Renan apareceu aqui. Então tá aí, gente, ó. Renan Kennedy tá aqui. Então o dado que eu inseri lá na minha aplicação agora foi para minha base de dados, tá? Então minha base de dados está tomando conta dos meus dados. Muito bom. Tá aí. Feito isso, agora a gente já tem ali a inclusão bonitinho. Próximo passo, busca por nome para carregar ali, buscar, né, por CPF para carregar os dados lá no nosso front-end. Olha só, gente, como o código ficou muito menor, certo? E bem mais fácil, bem mais legível, ao invés de ter essa infinidade de código que eu usava aqui, tá? Então tá, vamos no buscar agora. É bem parecido com esse select aqui, certo? Então eu vou utilizar ele para fazer o nosso buscar. Vou comentar o código anterior. Tá aí. Legal. Agora o que eu preciso fazer aqui é dar um where CPF que seja igual, aí agora é o match exato, ao CPF que eu passei por parâmetro. Então, match exato do CPF que eu passei por parâmetro. Tá aí. Então, select asterisco from pessoas, where CPF igual ao CPF que eu passei por parâmetro. Tá aí. Vou retornar o meu dado aqui no meu query, retorno os dados que eu preciso, e aí eu faço os meus retornos aqui, tá? Deixa eu ver o que eu retorno aqui. Eu retorno somente uma pessoa, né? Eu não retorno todos os dados, tá? Então aqui, se ele deu certo, eu preciso fazer uma validação melhor aqui, ó. Se ele deu erro, eu mostro o erro e retorno aqui um hash vazio. Retorno nulo aqui, né? Ó, como eu retornava antes. Então eu simplesmente retorno nulo, certo? E aí aqui eu faço uma verificação, que é o quê? Eu posso passar um CPF que não existe. Se eu passar um CPF que não existe, o que vai acontecer lá no SQL Workbench? Ó, where CPF igual a um CPF que não existe. Ó, ele não vai retornar nada. Então o que eu preciso fazer antes de fazer o meu callback? Se, ok, os meus dados da minha tabela, ponto length, for maior do que 0, quer dizer que tem algum dado lá. Então eu retorno dessa forma. Se não, eu retorno os valores nulos, ok? Então, tá aí. Se não, eu retorno tudo nulo. Opa. Legal. Então, se eu tenho dado na minha tabela, se ele é maior do que 0, eu retorno bonitinho. Se não, eu retorno vazio, tá? E aí, o que eu vou retornar aqui? Ao invés de eu retornar todas as linhas, eu retorno simplesmente a linha do índice 0, tá? Porque aqui, ó, eu retorno uma pessoa somente e não retorno várias pessoas. Então, como eu quero retornar um registro, então aqui eu tenho um array de dados que veio lá do meu MySQL, e eu quero retornar a primeira posição. Lembra lá, gente? Array começa com 0. Então, retorno a primeira posição. Feito isso, retorno para o meu callback isso daí, o meu callback se vira lá com a minha parte de front-end, tá? Feito isso, dei um reload na minha página. Se eu clicar aqui no Renan, ele tem que trazer esses dados para a minha tela. Tá aí, Renan, Kennedy, tudo bonitinho. Então funcionou também a nossa, o nosso select para trazer os dados para a tela. Próximo passo agora é fazer a alteração de fato, né? Como a gente já mexeu aqui na alteração, então teoricamente já vai funcionar. Então aqui Renan Kennedy 2 no sobrenome, alterar. Não rolou, não deu certo. Vamos ver o porquê, tá? Renan Kennedy 2. Vamos ver o porquê. Então vamos analisar aqui. O que ele fez aqui? Ele fez um post. Tá aqui, ó, tá dando erro, ó. Erro ao executar query. Update, pessoa, com esse CPF, com esse sobrenome, com essa rua e com esse CPF aqui, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou copiar esse comando aqui e vou colocar lá no meu SQL Workbench para ver que erro que deu. Executar, tá aí. Ele deu erro aqui falando que erro na tabela, a tabela pessoa não existe, tá?
Aqui a nossa tabela chama pessoas. Então aqui está errado, deveria ser pessoas, ao invés de pessoa, né? Então, aí foi o meu erro, tá? Voltando lá novamente, isso é bem comum, gente. Então, por isso é importante vocês colocarem o console log aqui para saber aonde que está o erro de vocês. Então, não é pessoa aqui, é pessoas, tá? Então, alterei aqui, derrubei a minha aplicação, levantei de novo. Vamos ver aqui o que vai dar. Renan Kennedy de novo, colocar aqui 2. Agora foi, tá? Então, alterado, a gente vai lá no nosso SQL Archiband de novo e vai fazer a query aqui para verificar se o nome foi alterado. Tá aí, Renan Kennedy 2, alterado, tá certo. Bom, então a gente já fez a nossa busca, já fez a nossa alteração, já fez a nossa busca por nome e os nomes usando like. Agora a única coisa que falta é o excluir. O excluir ainda está excluindo do banco de dados de arquivos, tá? A gente precisa fazer o excluir agora utilizando a nossa base de dados, certo? Que é o MySQL. Então o excluir aqui, ó, a gente vai comentar. Certo? E vamos utilizar ele bem parecido lá ó, com o que a gente utilizou para os outros, né? Então, deixa eu ver aqui, eu retorno pessoas também, né? Esse excluir aqui é um pouquinho diferente. Tá. Eu vou mudar o conceito desse excluir, eu vou deixar ele parecido com alterar aqui, não retornando nada. E aí a gente altera a nossa aplicação depois. Faz um redirect para ela e assim vai. Tá. Excluir. Então, excluir a única coisa que a gente tem é um delete, né? Então, a gente não tem parâmetros aqui, tá? O que a gente precisa fazer? É um delete. Então, delete a tabela, né? Certo? Where, onde o CPF é igual ao CPF que está na nossa instância. Então, this.cpf. Feito isso, agora eu tenho um comando para deletar a pessoa pelo CPF dela. Dou aqui o console log para eu ver o que ele vai dar, se ele deu erro ou não, né? Eu vou saber o que ele vai acontecer aqui. Se ele deu erro, eu falo o erro ao executar a minha query, né? E mostro a query e simplesmente retorno um callback vazio, tá? Nesse caso, antigamente a gente retornava um callback com os dados de pessoas, tá? Eu acho que eu já devo ter alterado no excluir para fazer um redirect para home, mas eu vou checar aqui o excluir, se deu tudo certo, eu faço um redirect para home. Então eu não preciso mais desse pessoa aqui, ó, que nem eu estava utilizando. Vou tirar aqui, ele vira uma função callback sem parâmetros, tá? Por que ele está sem parâmetros aqui? Porque eu não estou passando nenhum parâmetro aqui, tá certo? Bom, tá aí. Então o excluir já deveria funcionar agora também. Derrubo a aplicação, levanto novamente. Fazendo o teste agora. Então eu vou cadastrar uma pessoa nova, excluir. Então essa pessoa é a pessoa que eu quero excluir. Cadastrar. Tá aí. Então excluir. Vamos lá, conferir também na base de dados lá, né? Sempre bom. Então tá aqui o excluir. Agora eu vou excluir essa pessoa. Deseja realmente excluir? Desejo. Ok. Tá. O excluir aqui não funcionou. Vamos ver o porquê. Insert. Aqui. Erro ao executar a query. Delete. Teste. Where. Isso aqui. Tá? Vamos ver qual que foi o erro que deu lá no SQL Archiband. Tá lá. Você tem um erro de sintaxe na sua query, certo? Faltou o from. Delete from a pessoa que você quer, tá? Então vamos lá. Colocar o nosso from aqui. Delete from, certo? Delete da onde? Deste dado aqui. Derrubo a aplicação de novo. Levanto. Vamos ver o que vai dar. Excluir. Ok. Tá aí. Dado excluído. Se a gente dar o nosso select novamente, o excluir já não existe mais aqui. É isso, pessoal. Essa refatoração que eu fiz aqui com vocês para agora começar a utilizar base de dados, tá? O que eu vou fazer aqui?
eu vou remover esse código aqui, tá? Deixando simplesmente só o que a gente vai utilizar agora com o MySQL. Deixando aí o nosso código muito mais legível e menor, ok? Então, tudo que a gente utilizava com conexão via arquivo, agora a gente não utiliza mais. Então, esse salvar todos também não precisa mais, tá? Deixa eu ver aqui, salvar todos para ver se eu tenho isso em algum lugar. Não tem, legal. Então tá aí, tenho todos, tenho buscar por nome, tenho buscar, excluir, salvar. Tá. Lá no nosso arquivo de conexão, agora a gente não precisa mais desses dados aqui, tá? Gente, para vocês não perderem esse código, o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar um outro arquivo aqui, um outro objeto, ao invés de chamar pessoa, vai chamar pessoa, banco, arquivo, tá? E aí esse pessoa, banco, arquivo, eu vou deixar todos os dados de pessoa com banco de dados em arquivos, tá? Então aqui esse daqui é o nosso banco de dados que a gente utilizou com SQL, tá? E aqui eu vou voltar aqui o nosso código, deixando somente o dado que é utilizando o banco de dados em arquivos. Tá aí. Então eu vou copiar esse código aqui e vou deixar ele no lugar deste outro. E aqui eu deixo o meu pessoa. Então o meu pessoa normal, que é com banco de dados, vai ser esse, e o pessoa com banco de arquivos vai ser esse. Só que aqui eu vou renomear para pessoa, banco, arquivos. Opa, arquivos. Banco arquivo, né? Igual eu deixei aqui, ó. Pessoa, banco arquivo. E aí é onde eu tenho pessoa. Eu altero para pessoa, banco arquivo. Aqui, 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 aqui e aqui. Agora eu tenho os outros dois objetos aí que eu posso utilizar, certo? Um que é onde eu quero utilizar o banco arquivo, tá certo? E o outro quando eu quero utilizar o MySQL. Então é isso aí. Então agora eu tenho a classe com banco arquivo e tenho a classe utilizando o MySQL, tá? Então aí vocês vão ter essa referência aí para ver, para vocês analisarem como que é feito com MySQL e como que é feito com banco de arquivos, certo? Deixa eu ver se falta mais alguma coisa. Não falta mais nada. Os dados estão aqui. Pessoal, eu vou versionar esse arquivo, tá? Então, aonde vocês vão encontrar esse arquivo? Vou versionar ele aqui agora, git commit, -m, banco, arquivos, versus, banco, SQL, git push, tá? Então aí, ó, tô subindo a aplicação que eu acabei de fazer, tudo bonitinho lá no meu GitHub, tá? Como que vocês vão ter acesso a esse código? Entre lá no Torne-se um Programador, clique em códigos, tá? E aí aqui dentro, vocês vão ter aqui, ó, a aplicação Node.js, né? Então, Node.js. E aqui dentro a gente tem aqui o back-end. Aqui tá tudo que eu acabei de subir, inclusive a classe com MySQL. Então, vocês vão olhar aqui, ó, cadê? Dados, modelos. E aí dentro do modelos a gente tem pessoas e tem pessoas banco arquivo. Uma outra coisa que falta aqui também, que eu vou ter que fazer com vocês, é gerar um dump da base de dados, tá? O que é um dump da base de dados? É um backup de tudo isso que eu fiz para que vocês possam restaurar isso na máquina de vocês. E aí vocês já vão ter essas tabelas, vocês já vão ter tudo bonitinho, vocês não vão precisar criar essa tabela,
na mão como que eu fiz, tá? Então, ao invés de vocês fazerem isso, eu vou clicar com direito aqui e vou exportar o esquema aqui, tá? Então, cadê aqui? Export. E aí eu quero exportar essa tabela com esses dois dados aqui. Não, na realidade eu não preciso da tabela de teste, eu preciso só da tabela de pessoa, certo? Start Export. A minha senha aqui é vazia, então ele vai exportar isso para mim. Ele jogou aqui nesse diretório aqui para mim. Vou abrir esse diretório aqui no meu console. E aí eu tenho aqui o meu dump, certo? Que é o teste pessoas. Vou copiar esse arquivo aqui e vou jogar também dentro da pasta SQL aqui. E aí vocês vão poder pegar aqui a base de dados. Eu vou alterar esse nome aqui para Banco Aplicação para restaurar. Então aqui vocês vão poder pegar esse banco de aplicação para vocês restaurarem, ok? E aí como que vocês restauram? Vocês vêm aqui no Import, tá? E aí no Import vocês vão colocar aqui o diretório do arquivo que você quer restaurar. Então você vai lá no diretório do arquivo, por exemplo, aqui nesse meu caso é esse, faz o Open, certo? Ele vai mostrar aqui o esquema que você quer, você dá um Start Import, ele já cria a tabela e já cria tudo para você na máquina de vocês aí, tá certo? Então, fazendo um dump aí, restaurando esse dump. Se vocês se interessarem a ver o que tem dentro desse arquivo, quando vocês abrirem aqui em SQL e clicar lá no banco para restaurar, vai estar aqui, ó, tudo bonitinho. Ele manda dropar uma tabela que já existe, cria lá, tem um comando de create table, né? Então criar a tabela do jeito que a gente quer. Depois ele faz o insert de todos os dados lá, tá vendo? Um insert, aí faz outro insert e assim vai. Então faz os inserts tudo bonitinho. Feito isso, a gente tem aí os dados que a gente precisa, certo? Que é a tabela com todos os dados preenchidos. Legal. Então, versionar isso também. Base de dados, aplicação. Legal. Bonitinho. Tá lá, então, dá um refresh aqui. E agora aqui no SQL, vocês têm lá a base de dados para vocês restaurarem aí na máquina de vocês, tá certo? Então, aplicação back-end, vocês podem fazer o download dela, vocês podem fazer o git clone e assim ter aí acesso a essa aplicação que eu fiz e fazer a alteração de vocês, tá certo? Pessoal, fico por aqui. Conteúdo da próxima aula. A gente vai pegar esse sisteminha que a gente fez aqui, que é um cadastro de pessoas, e vai colocar o Bootstrap nele, tá? Que é deixar esse site, esse negócio aqui com uma cara mais bonita, né? Então essa nossa aplicaçãozinha aqui, deixando ela mais visível, que agrade mais o seu cliente. Então é isso que é a intenção dessa próxima aula. Na próxima a gente vai falar aí um pouco mais de servidores e de como que a gente vai fazer deploy dessa aplicação, até chegar a um ponto que a gente vai colocar essa aplicação na internet. Depois de colocar essa aplicação na internet, a gente vai voltar a outros conteúdos aí. Provavelmente eu vou dar para vocês o conteúdo de como desenvolver uma aplicação mobile, tá? Então, como desenvolver uma aplicação para o celular. Bom, e depois eu vou abordando outros assuntos. Mas é isso, pessoal. Para quem gostou, dê um like lá no YouTube, dê um like aqui no Torne-se um Programador ou na nossa página. Entre em contato comigo. A forma mais fácil de vocês entrarem em contato comigo é pelo projeto Torne-se um Programador no Facebook, porque aqui eu recebo todas as mensagens de vocês, tá? E se vocês querem receber o meu conteúdo ou o nosso conteúdo de forma mais rápida, aqui no curtir que vocês fizeram, vocês podem colocar aqui como ver primeiro e ver todas as atividades. Então qualquer atividade que eu colocar aqui no Facebook, vocês são notificados. Além também de instalar o app, né? Então, torne-se um programador. Se vocês entrarem lá no Play Store, e buscar lá por Projeto Torne-se um Programador, tem aplicativo também que eu mando notificações de aulas novas para vocês e assim vai, tá certo? Bom, acho que é isso, pessoal, falei tudo. Até a próxima aula e a gente vai falar na próxima aula sobre Bootstrap, tá? Melhorando a nossa aplicação. Até mais, pessoal!